Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao nosso treinamento de interpretação das boas práticas de fabricação, de acordo com a RDC 665 de 2022. Nesse módulo agora, que é o sexto módulo, nós estaremos falando do capítulo 5 da RDC 665, que vem tratar de controles de produção. Bom, uma coisa importante aqui nesse capítulo, vocês vão perceber que é um capítulo longo, né? Vocês vão perceber que é um capítulo bem complexo, em virtude até mesmo de falar de todo aspecto produtivo. Para quem é fabricante, né? Para quem trabalha em indústria com fabricação de dispositivos médicos, produtos para a saúde, então ele é um capítulo completo, né? Todos os artigos aqui previstos eles são aplicáveis. Para quem já trabalha com importação é uma parte deles e para quem trabalha com distribuição é uma outra parte deles. Primeiramente, quando nós vamos falar de controle de processo de produção, né, tem as instruções gerais aqui. Uma coisa que eu destaco sempre, né, nos treinamentos e quando a gente está conversando com as empresas é que todo o processo de produção ele tem que ser projetado, conduzido e controlado de forma que você garanta a conformidade do produto com as suas especificações. Por isso que aqui no controle de produção, no controle de processo, nós vamos falar de infraestrutura, nós vamos falar de instalação, nós falaremos de maquinário, falaremos de limpeza, falaremos de controles, né, na produção. Tá? Então isso é muito importante. Tá? Existe uma máxima que o pessoal adota muito quando fala de boas práticas de fabricação, que às vezes as pessoas entendem que as boas práticas de fabricação, para atender, tudo é proibido. E na verdade nós temos que ter uma mentalidade um pouco diferente. Né? Tudo é permitido, desde que eu assegure que o produto esteja em conformidade. Tá? Então esse é o sentido. Tá? Por isso, e aqui eu estou destacando também logo nesse primeiro slide, né, começando a falar aqui e nessa parte das instruções gerais. Né? Então o que o regulamento prevê? Devem ser estabelecidos e mantidos procedimentos de controle de processo, descrevendo os controles necessários para garantir a conformidade à especificação do produto. Então, não existe muita receita de bolo para termos de controle de processo. Né? Isso vai muito de encontro ao que o seu produto requer. Então, por exemplo, se você trabalha com um produto, um implante, né? É um produto que é fabricado, uma sala limpa, você vai ter que ter os controles garantindo que todo o processo de fabricação ele vai assegurar que o produto atenda às especificações de ser totalmente inerte. Então é diferente de você fabricar um instrumental cirúrgico. Instrumental cirúrgico muitas vezes você o fabrica numa linha de produção onde você não tem um processo tão limpo, né? Porque é um processo de usinagem. Não que o produto saia sujo, contaminado, né? Ele tem um processo de limpeza lá no final, mas o processo de fabricação dele é muito diferente do que a fabricação do implante. Tá? Então, o que o regulamento também prevê? Onde puder ocorrer qualquer desvio na especificação do produto, então você sabe qual é a especificação do produto. Nós verificamos no módulo anterior o projeto, o desenvolvimento. Então, naquele desenvolvimento, toda a especificação do produto ela é constituída. E aqui nós estamos falando do controle do processo. Então, onde puder ocorrer qualquer desvio na especificação do produto, como resultado do processo de fabricação, os controles de processo devem ser estabelecidos. Outro ponto importante, principalmente aí para quem importa e para quem distribui. Quando nós falamos processo de fabricação, é toda a cadeia. Então, fabricação é quem fabrica, realmente vai lá e fabrica a peça, seja uma peça injetável, seja uma peça usinada, né? Mas você fabrica a peça. Mas também tem as etapas de armazenamento, as etapas de transporte, de expedição, isso engloba o processo de fabricação. Então, aqueles que são importadores, armazenadores, transportadores, eles têm um pedaço ali. Então, quem armazena o produto e ele foi desenvolvido e o fabricante estabelece que o produto ele tem que ser mantido em uma condição de temperatura entre 25 a 35 graus, tá? E
umidade relativa entre 30% a 70%. Então, o fabricante, nos seus testes, né, que a gente viu lá de novo, recapitulando, capítulo 4, nos seus testes, nos seus ensaios, na validação, em tudo aquilo que ele pensou para o produto, ele determinou, olha, o produto, ele se garante, né, ele é seguro e ele é eficaz pela sua vida útil, pelo seu prazo de validade, ser mantido nessas condições. Eu, enquanto importador, enquanto transportador, né, enquanto armazenador, distribuidor, eu preciso então atender aquelas condições estabelecidas por quem desenvolveu o produto. Então, se o produto está requerendo uma temperatura entre 25 e 35 graus, as minhas condições de armazenamento, que diz respeito ao processo de fabricação, pensando no contexto como um todo, tem que ser controlado. Então, por isso que muitas vezes em inspeções e auditorias nós vamos querer verificar como que você controla a temperatura, se é requerida a temperatura. Teste entre 25 e 35, qual que é o seu processo? O que o seu processo garante? O que você vai controlar dentro desse, para garantir o atendimento à especificação do produto? Tá? Então, esse ponto aqui que nós vamos falar de termos de controle. E aí, só para adiantar para vocês um pouco que a gente vai ver aqui no capítulo, né? Quando eu falo de controle de temperatura, eu vou usar um instrumento de medição, né? Se é temperatura e umidade, eu vou usar um instrumento que nós chamamos de termohigrômetro, que mede temperatura e umidade. Automaticamente, esses instrumentos têm que estar em condições de uso. A gente fala da manutenção. E também eles têm que ser calibrados para ser garantido que o resultado que está sendo apresentado pelo instrumento é um resultado legítimo, um resultado válido. Então, tudo isso nós vamos ver aqui nesse capítulo 5. Os controles, esses processos a serem implementados, eles têm que incluir instruções documentadas, procedimentos, padrões de operação, métodos que definem e controlem a produção, instalação, manutenção. Monitoramento e controle dos parâmetros de processo, novamente, determinado, né, pelo fabricante, mas aquilo que requer de controle, devo monitorar. Voltando porque nós estávamos falando de temperatura. Não adianta eu ali determinar, estou monitorando a temperatura. Então estou controlando, a temperatura está sob controle. Mas como que eu monitoro o controle? Como que eu monitoro, né, se dentro do meu dia ou dentro das condições de armazenamento aquela temperatura está sendo seguida? Então eu vou precisar ter registros disso, né? E aí tem das mais variadas formas. Tem empresas que fazem um registro físico, então o que é comum 2 vezes ao dia, alguém vai lá, monitora a temperatura e umidade de manhã, monitora a temperatura e umidade na parte da tarde. Tem controles que são mais automatizados. Você tem sistemas, sensores, né, espalhados pelo local de armazenamento e eles vão monitorando e depois eles te dão um relatório, um log, e quando sai fora do parâmetro estabelecido, as empresas recebem alertas, olha, saiu fora. Então, isso é o que nós chamamos de monitoramento do controle. Também tem que incluir o que o controle? Conformidade com normas técnicas, padrões ou códigos de referência. Então, se existe uma norma, um aspecto regulamentar por trás disso, tem que também ser seguido. Instruções para liberação de início de produção. Para os importadores, então, como eu estava dizendo para vocês, é que para o fabricante é a totalidade. Para os importadores, o que se aplica no capítulo 5? Dos artigos 67 até o artigo 77, e depois 85, 86 e 87, e além das seções 3 e 4. Para distribuidores, ele vai do artigo 67 até o 77, e não vai se aplicar os artigos 85, 86 e 87 e as seções 3 e 4. Bom, instalações. Instalações está lá no artigo 67. Então, as instalações devem ser adequadamente projetadas. Lembre-se, 67, voltar um slide aqui, 67 se aplica para todo mundo. Para quem fabrica, para quem importa e para quem distribui. Então, as instalações têm que ser adequadamente projetadas, assegurando fluxo adequado de pessoas, proporcionando o desempenho das operações e
prevenindo trocas ou contaminação de componentes, materiais de fabricação, produtos intermediários e acabados, assegurar o correto manuseio dos materiais. Então, quando nós falamos fluxo adequado, né, de pessoas, propiciar desempenho das operações, então nós temos que tomar cuidado com o quê? Com o risco, muitas vezes, de contaminação, que nós chamamos de contaminação cruzada. Por isso que a recomendação, né, e a orientação, a regra sempre vai ser: por onde entra um produto, que você não sabe em que condição que ele está, você não pode assegurar que ele tenha contato com o produto que você sabe que está bom. Porque se você ainda não tem a certeza do que está entrando ali dentro, você pode colocar em risco aquilo que está bom. Então, você precisa pensar nessa questão do fluxo também, tanto de pessoas quanto de produtos. Alguns comentários aqui quando falamos de instalações. Identificar qualquer situação que possa provocar um efeito adverso ao produto. Periodicamente verificar se os controles estão adequados. Cuidado com situações onde as pessoas têm contato com o produto e a característica do produto. Identificação clara do fluxo de pessoas e produtos. Tudo isso pode ser cobrado, dependendo da característica do produto, no que diz respeito à questão de contaminação, tá? Principalmente no que nós falamos aí das instalações. Questão do controle ambiental, também o artigo 68, que, como já mostrado lá nos slides anteriores, se aplicam a todos, tá? Cada fabricante deverá prover condições ambientais adequadas às operações de produção, de forma a prevenir a contaminação ou efeito adverso sobre o produto, e o correto funcionamento dos sistemas de controles ambientais tem que ser monitorado, mantendo-se os registros correspondentes. Controle ambiental é o controle do ambiente onde o produto está fabricado, armazenado ou transportado. Então, novamente, lá na instrução geral, onde o produto requerer qualquer tipo, o ambiente puder impactar o produto requer controle, eu tenho que estabelecer o controle. Aqui é o típico exemplo que nós estamos falando de temperatura e umidade. Né? Lembre-se, olha o texto da RDC, né? O que ela coloca. O correto funcionamento dos sistemas de controle tem que ser monitorado, mantendo-se os registros correspondentes. Então, não adianta você ter um data logger, não adianta você ter um termohigrômetro, não adianta você ter o dispositivo. Se você não está garantindo que ele funciona e você não tem registro do seu resultado. É isso que nós estamos comentando enquanto controle. Limpeza e sanitização, artigo 69. Então, procedimentos de limpeza, então, obrigatoriamente eu preciso ter um procedimento de limpeza. E aí ele fala de estar adequado. Né? O que é o adequado? Que diz respeito que possa trazer risco de contaminação ao produto. E também tem que ter uma programação que satisfaça essas exigências das especificações. Então, o que é uma programação? Programação de limpeza. As pessoas envolvidas no processo de limpeza têm que estar devidamente treinadas. Um ponto importante aqui. Se eu subcontrato a atividade de limpeza, se eu terceirizo, né, eu contrato aí as empresas de facility da vida, né, as empresas que são responsáveis por fazer a limpeza, eu tenho que segurar o treinamento de quem está fazendo a limpeza. Esse é um ponto muito importante, né, porque às vezes nós podemos esquecer de treinar as pessoas da limpeza. E como não faz parte do meu dia a dia, não faz parte sei lá, da minha lista, do meu controle de colaboradores e funcionários, quando vem alguém de fora, pode ser que alguém que está acostumado a vir fazer a limpeza tenha se acidentado, esteja doente, esteja de férias e um outro colaborador venha. Como que ele é treinado? Como que eu introduzo ele? Como que eu vou treiná-lo? Porque depois que ele está fazendo a limpeza, se não faz treinado de acordo com o procedimento, é provável que eu tenha um risco de contaminação no meu produto. Artigo 70, né? Saúde e higiene de pessoal. Tanto 70 quanto 71, tá? Também se aplica para todos. Então, o pessoal que esteja em contato com o produto ou com o ambiente tem que estar limpo, saudável, vestido adequadamente para a atividade a ser desempenhada. Cuidado com essa questão do vestido adequadamente, né? A paramentação.
Porque aqui nós sempre vamos nos preocupar, como já foi comentado em outros momentos, ao que diz respeito ao atendimento, à conformidade e especificação do produto. Então aqui não é uma paramentação para proteger a roupa, para não sujar a roupa das pessoas, porque existe a questão da uniformização para ter a uniformidade mesmo dentro da empresa. Todo mundo sabe que a pessoa trabalha naquela empresa. E ok, tá? Agora, aquilo que requer a paramentação em virtude de você comprometer o produto, esse é o controle adequado, esse é o tipo de controle que o regulamento vai requerer. O artigo 71. Qualquer pessoa que, através de exame médico ou por observação dos supervisores, aparente estar numa condição de saúde que possa afetar o produto, ele tem que ser afastado da operação até que esta condição seja sanada. O pessoal deve ser instruído para que reporte as condições aos supervisores. Então, uma outra coisa importante, né? Porque quando nós falamos estar limpo, saudável e vestido adequadamente. Limpo e vestido adequadamente, visualmente nós conseguimos perceber. Tá? O supervisor consegue perceber. Agora, saudável. Tá? Como que eu garanto? Olhando para a pessoa, eu vou conseguir determinar ela está saudável? Não, eu não consigo. Então, muitas vezes eu vou me apoiar em quê? Exames médicos. Porém, eu não saio fazendo exame médico todos os dias com as pessoas, com os colaboradores. Mesmo que eu faça lá os exames periódicos, eu vou fazer em periodicidades, em períodos específicos. Uma vez ao ano, quando está saindo de férias, né, retornando das férias. Mas eu não vou fazer a todo momento. Então, o que nós temos que tomar o cuidado? Orientar, treinar os colaboradores, alertar os colaboradores para que reportem qualquer condição de saúde que possa afetar o produto. Né? Que ele possa, de alguma maneira, trazer um risco de contaminação ao produto. Para que as pessoas reportem isso. E aí o supervisor vai tomar a decisão, né? Vai tomar a ação, né? Que for necessária ali. Né? Afastando a pessoa do trabalho até que aquilo esteja regularizado. Ah, mas a pessoa não reporta, tem vergonha, não foi instruída. Então também tem que ter aí a atenção dos supervisores na observação. Se percebe qualquer coisa nesse sentido, afasta-se. Tá, ok? Vou dar um exemplo para vocês, que isso aconteceu agora, nós estamos falando da Rede CM65 2022, um período que após 2 longos anos aí, né, as empresas vivenciaram a pandemia da Covid-19. Tá? Então, e na pandemia isso ficava muito claro, né? As pessoas tossiam, alguém já, vai para casa, fica em casa 10 dias, já ficava aquela coisa porque aquilo poderia ser, enquanto ainda não tivesse nenhum tipo de imunização, aquilo poderia ter o vírus, né, da Covid e as pessoas serem contaminadas e aquilo ser propagado. Tá? Então isso funcionou muito bem nesse período de pandemia. Só que pós-período de pandemia nós temos que tomar o cuidado, peraí, né? A pessoa começou, sei lá, com um corrimento ali nasal, a pessoa está tossindo, a pessoa, será que ela não está com algum tipo de infecção? Será que isso não pode afetar o meu produto? Então é esse tipo de percepção, de observação aí que tem que ser tomado cuidado agora, tá? Comentários aqui nesse tópico, né? Orientação para que os empregados quanto a controle de saúde, exames periódicos, então não se atenta somente a exame clínico, focar também em exame laboratorial. Uniforme, quando obrigatório o uso, atentar que isso deve ser restrito ao local de trabalho, evitando-se, por exemplo, empregado vindo para o trabalho já utilizando o uniforme. Aqui também eu posso dizer, às vezes as pessoas utilizam de aventais, sejam eles descartáveis ou avental, parte do uniforme mesmo. Se a pessoa sai para o almoço, se a pessoa vai até o refeitório, se a pessoa vai ao banheiro, ele tem que tirar esse avental, né? Deixar ele lá de fora, sair, depois voltar e paramentar de novo para entrar. Porque senão não vai fazer sentido. Né? Aquilo tudo que você tem de controle para evitar o risco de contaminação, se você sai para fora e está exposto, você traz a contaminação. Novamente falamos aí da contaminação cruzada.
os empregados informarem o superior quando de alguma infecção, inclusive de pessoas que mantenham contato, por exemplo, né, filhos com catapora, sarampo, etc. Então são cuidados aí que a gente tem que começar a ter no dia a dia, tendo em mente que nós estamos trabalhando com um produto para a saúde que envolve risco, que envolve pessoas. No artigo 72, nós falamos da questão de alimento, né, de consumo de alimento e bebida. Então tem que ser destinado a um local específico para isso não afetar as áreas de produção. Então, via de regra, em área onde se tem contato com o produto, não se come e não se bebe. Tá? O artigo 73. Estabelecer e manter procedimentos para evitar a contaminação de equipamentos, componentes, material de fabricação, produto intermediário, acabado, enfim, né? Mas procedimento para evitar a contaminação por o quê? Por materiais de limpeza, materiais de desinfecção, incluindo substâncias perigosas ou contaminantes no processo de fabricação. Então, o que nós queremos dizer com isso? O produto utilizado para limpeza não pode ser uma fonte de contaminação do seu processo ou do seu produto. Então, todos os produtos que são utilizados para fins de limpeza, de desinfecção, enfim, tá? Não pode gerar uma contaminação. Isso pode ser foco de contaminação. Por exemplo, né, aí vamos falar no artigo 74, controle de pragas. Então, se você faz uso de produtos químicos, agentes químicos para controle de pragas, eu tenho que garantir que sejam produtos autorizados pelo Ministério da Saúde, de forma a não afetar a qualidade do produto. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com os produtos, com os tipos de produto utilizados aí para limpeza. Eu costumo brincar, né, que às vezes o pessoal vai fazer limpeza e fala, não, utiliza o hipoclorito aí, porque o hipoclorito mata tudo. Sim, mata, né? Mata até pessoas. Então, assim, tem que ter a dosagem, né? Tem que ter aí toda a forma de como que você vai preparar o produto. Então, o procedimento de limpeza, ele tem que prever tudo isso. No artigo 75, né? Então, com relação à questão de tratamento de lixo, de efluentes químicos, subprodutos, e aí é um tema que aí também a RDC ela já chama outras regulamentações, né? Então ela fala que isso tem que ocorrer de acordo com legislações vigentes aplicáveis. Então tem normas, tem regulamentos aí para destinação de resíduo, né? Principalmente produtos químicos, aquilo que pode ir para uma rede de esgoto, aquilo que pode ir para o meio ambiente. Então você tem que classificar quais são os tipos de resíduo e como que você vai destiná-lo. Eu não posso destinar como resíduo comum, né, com uma coleta comum de lixo ali. Tá? Então eu tenho que conseguir separar isso, tá? E aí fazer com que as legislações, a regulamentação, ela seja atendida. No artigo 76, nós falamos que normas de segurança biológica têm que ser observadas quando houver o risco biológico. Novamente, tem norma e regulamento para risco biológico. Então, eu vou ter que observar quando existir o risco biológico. No artigo 77, saúde do trabalhador. Então, quando nós falamos, nos preocupamos aqui com o produto, o regulamento também ele vai se preocupar com a saúde do trabalhador. Então, tem que ser assegurado o cumprimento às normas aplicáveis relacionadas à saúde de trabalhadores, incluindo ali o uso de equipamentos de proteção individual, que seja compatível com o processo de trabalho realizado. Tá? Então, eu vou ter que me preocupar também. Se o trabalhador ele tiver contato por vias respiratórias, né, que possa prejudicar na fabricação do produto, tem que usar máscara. Né? Se trabalha com barulho, né, tem que usar protetor auricular. E aí vai. Tá? E aí é comum as empresas adotarem o quê? Né? E isso vai ser exigido o atendimento às normas regulamentadoras. Né? O que seriam esses atendimentos às normas regulamentadoras? Aí vai depender do tipo de produto, da forma de trabalho do seu produto. O mais comum aí que nós vamos ter, né? O PCMSO, que é o programa que fala aí
de saúde, né, que vai estar todo o controle de medicina ocupacional, e o que antigamente era o PPRA, que o PPRA agora, desde agosto de 2021, que caiu, né? Então agora você vai lá para NR1, lá, que fala do Programa de Gerenciamento de Risco. Então você tem que pensar nos riscos a que os colaboradores estão submetidos e como você controla. Então são dois laudos principais aí que toda empresa, toda organização tem que apresentar. É como eu disse para vocês, né? Até o artigo 77 tá tudo bem, né? Aí o controle de processos a gente vai, vamos dizer assim, né? Aqui serve para todos, né? O que eu vou passar nos próximos slides, e aqui para não ficar um módulo muito longo, eu vou separar aqui os módulos, esse módulo em duas partes. Então até aqui o 77 vai ser comum para todos, tá? Agora, a partir do 77, aí a gente vai ter aquilo que vai ser aplicável para os fabricantes, né? E importador só vem até o distribuidor só vem até 77. A partir dos artigos seguintes, nós vamos falar para fabricantes e importadores, tá ok? Nos vemos aí no próximo módulo como continuação dessa segunda parte do capítulo 5.